Um café irreverente. Conversas sem tabus, com Andy Wagner e Nuno Batista. Mas isso é que nós estávamos a falar, isso tem a ver com outro vídeo. Sim, deu pano para a manga. Deu pano para a manga. Tu vê que nós chegamos por nosso café e continuamos falando, né, do assunto da semana passada, porque realmente repercutiu muito. E vamos outra vez aqui ao nosso café. Muito. Desta vez. E obrigado mais uma vez. E tem muita gente a ganhar dinheiro à nossa custa por causa do café. Ora bem, agora é tu. Agora é a minha vez, com a mão esquerda. Né? Porque que história é essa da mão esquerda? Para não discriminar esta mão, está na mão. Eu sou canhoto já, né? Aliás, canhoto, né? Canhoto, a palavra canhoto vem de cão, né? Das pessoas que tinham um pacto com o cão. Não conhecia o demônio. Por isso que eram canhotos. Canhotos eram na Idade Média os que tinham. Porque isso era escrever com a mão esquerda, olha, tá vendo? Andy também é cultura. Escreviam com a mão esquerda e, portanto, ganharam o nome de canhotos em função da relação com o cão. Estás a ver? Nós é que aprendemos muito mais do que estes assuntos. Então a pergunta aliás, estão aqui duas questões. Homofobia é uma doença? Quais são os fatores ou circunstâncias que levam uma pessoa a ser homofóbica? Agora é contigo, porque tu é o homem da psicologia. Aqui, mas... Olha, acho esta questão também super engraçada. Mais uma vez agradecemos estas... Vocês perceberam que é só eu que agradeço. Não, eu agradeço. Estamos em família. Estamos a família, não é? Isto é um café, isto é uma dupla, não é? Estamos em família. Agradecemos mais uma vez também esta questão. E principalmente esta aqui, quais são os fatores ou circunstâncias que levam uma pessoa a ser homofóbica. Eu vejo as coisas desta forma, atenção, eu não sou propriamente, não trabalho com estas questões em si, mas vejo as coisas desta forma. Há muita coisa, tendo em conta as nossas experiências pessoais, as nossas vivências, a nossa cultura também, temos de contextualizar também estas coisas, a questão educacional também, por isso há um conjunto de situações que podem levar a nós nos tornarmos homofóbicos. Isto não quer dizer que nós estamos a dizer que é homofobia, não é? Mas quem está neste processo, vamos supor, alguém que critica a questão, da homossexualidade, se calhar não se vê como homofóbico, porque acha que aquilo de facto é natural, não é? Acha que aquele ato é maioria, aliás, os homofóbicos não se veem homofóbicos, né? O próprio ego não aceita isso, né? O próprio ego não aceita ser chamado de homofóbico. Eu não sou homofóbico, né? Eu só acho que isso tem que ser entre quatro paredes. Exatamente. É a história, exatamente. Né? Exatamente. Mas enfim, desculpa, te interrompi. Sim, não. Porque entramos muito naquela ótica de aquilo que eu estou a dizer é que está correto. Claro, okay? O que eu estou a dizer... eu não sou homofóbico. Exatamente. As pessoas às vezes veem as coisas desta forma de se isto aqui, se o suposto é, vamos supor, neste caso da homossexualidade, e se o suposto é haver um homem e haver uma mulher, mas as pessoas não passam aqui por esta questão de respeito. Okay? As pessoas, não, isso a mim mete-me confusão. Está bem, mas não metemos a nós confusão. Não quer dizer, aquelas pessoas não metem confusão, não tem confusão. Nada. Exatamente. Muitas coisas me metem confusão. Eu vivo cheio de confusões. Mas respeitamos. Mas claro, mas essa é a questão, que nós depois não fazemos ao respeito. Eu já tive muitos alunos que me disseram, descaradamente, que se eu vir um casal principalmente dois homens, não é? Porque duas mulheres... Duas machismo também. Exatamente. Né? Duas mulheres é um fetiche. É fetiche. É um fetiche, não é? Isso é tão interessante. Se eu vir... Nossa, isto falar disso é delicioso. Se eu vir dois homens aos beijos, se eles estiverem a beijar-se à minha beira, eu vou lá e dou-lhes uma. Esta questão é, mas dar uma porquê? Se forem duas mulheres, nós não vamos ter essa agressividade também? Claro que não. Não, duas mulheres já não. Mas porquê? Por serem mulheres? Por serem duas mulheres? E entramos nesta questão aqui também do machismo, e é isto que é muito interessante. Nossa, esse é um assunto... Fala. Não, mas é que se nós formos falar aqui, isso aqui vai sair não vai ser mais um café, vai ser um banquete, né? Enfim, mas pronto, mas só aqui porque tu falaste tudo, Nuno, tu realmente falaste tudo. Eu só acrescentaria o seguinte, homofobia é uma doença? Metaforicamente, sim. Mas, obviamente que não, é porque as pessoas, né, quando dizem a homossexualidade como uma característica, né, pronto, é uma doença, então se criou aquela ideia, né, homofobia, sim, é uma doença, mas, obviamente que nenhuma das duas coisas é. Aqui, homofobia é apenas um preconceito, nada mais do que isso, como todo preconceito, né. Na verdade, no fundinho não deixa de ser uma certa... um certo, lá, qualquer coisa que não está bem, né? Pronto, mas não vamos entrar nessa questão. E quais os fatores e circunstâncias que levam uma pessoa a ser... Tá, pronto, aí foi o Nuno falou praticamente tudo. Eu incluiria... Aqui existe uma tese, uma teoria que estabelece a homofobia em duas vertentes. Duas vertentes.
Eu nem concordo com ela, para dizer a verdade. Eu acho que basicamente, fundamentalmente, é uma só. Mas a homofobia, que é aquela caracteristicamente freudiana, que aliás ela não é só a homofobia, como qualquer coisa que eu refuto é porque... Exatamente. Claro, então essa é a mais básica de todas. Eu acho que é mais conhecido e mais sabido e mais velho que Matusalém. Esse tipo de preconceito que eu tenho quando ele está só revelando o espelho, né? Eu vejo aquilo no espelho, a questão do reflexo. Então reajo falar sobre isso, se não me engano, no nosso primeiro episódio, por causa do caso daquela da psicóloga. Ah, é verdade, falamos daquela psicóloga, é verdade, já não me lembrava mais. Pronto. A outra é a que o Nuno falou, que é a chamada homofobia cultural. Eu até concordo que ela exista, mas aqui tem um ponto, tem uma questão aqui muito importante. Quando, por exemplo, sobretudo isso acontece no âmbito religioso, Nuno, tu tens a Bíblia, falando que eu estou aqui no âmbito religioso, certo? E basicamente no que diz respeito às questões de sexualidade, a fonte está ali. É muito interessante porque as pessoas naquele mar de situações preconceituosas que ali naquele livro existem em relação à mulher, em relação aos outros povos, em relação aquilo ali é um mar desse tipo de situação, mas a pessoa se identifica com uma. Tá certo? Aquele religioso se identificou com a homofobia. Ele se identificou com aqueles versículos, ele não se identificou com os outros, todos, né? Então isso também revela algo que aqui há uma necessidade de avaliar por que as pessoas se identificam justamente com aqueles versículos e não com outros, perdão, não com outros tantos. Por que a Damares, a nossa Damares, quem não conhece a Damares é a nossa ministra da mulher, nossa, quer dizer, lá do Brasil, que nem nossa, nem minha não é, mas a Damares, né? A Damares lança esses, aliás, ela não foi a única, uma outra candidata a presidente do Brasil também fez a mesma coisa. Ela lança essas coisas todas bíblicas, mas ela esquece que a Bíblia também a impede de estar na posição que ela está, porque essa não é a posição da mulher. E existem muito mais do que 5 versículos bíblicos colocando a mulher numa determinada posição do que os homossexuais, que só existem 5. Né? Nós olhamos muito para aquilo que nós queremos, não é? Obviamente, aí que tá o ponto. Essa é a leitura que nós fazemos. Por que esta senhora se concentra tanto raios naqueles ali e nem se percebe, que aliás já levantaram essa questão, não é? Mas então, senhora, o que a senhora está fazendo aqui? Se a senhora levanta tão literalmente a questão bíblica quanto aos aspectos da homossexualidade, o que a senhora está fazendo aqui que não cumpre o resto? Pois. Então essa é a grande pergunta. Sim. E claro que ali, por isso eu digo, é cultural, claro que é cultural, ela foi educada assim, mas a questão é o que está ali que faz com que a identificação dela seja justamente com aquilo ali, claro, com aquele assunto. Por que não foi com outra coisa? Né? Sim, mas também concordo contigo, esta junção das coisas não é só esta questão cultural, não é? Mas isto das aprendizagens, os nossos próprios modelos, claro, não é? Eu já apanhei alunos, mas malta mais nova em escolas, que vinham com um discurso completamente mecanizado, nós sabemos que vem de casa, não é? Ao ponto de nós dizemos, ok, vamos supor que tens um filho que seja, um filho ou uma filha que seja homossexual. Eu afogava, eu fazia, e nós percebemos que o discurso é completamente um discurso, não é adequado, nem adaptado àquela idade, que é um discurso completamente mecanizado. Isto é uma coisa e depois tem outras vezes, esses discursos é só para afirmar a sua própria masculinidade, a sua própria heterossexualidade. Estou-me agora a lembrar de um caso que me disse isso, curiosamente, e depois quando eu saí da escola, depois veio falar comigo que era homossexual. Pois, mas isso é basicamente, olha, não são só imensas vezes, é quase raro encontrar um caso que não seja isso. Isto também é importante se relatar, porque às vezes as pessoas acham que são coisas esporádicas, cada caso é um caso, depende dos locais. Estamos a falar também da nossa experiência, a nossa experiência vale o que vale, não é? A nossa experiência, por isso não estamos aqui a afirmar, não são verdades absolutas, é o que é, claro, não é? Pronto, porque se calhar temos outros técnicos que se calhar podem ainda não ter passado por isso, ou não encontrar tantas vezes, mas isto é o nosso caso, não é? Estamos a falar por nós também, é também importante também salientar isto, não é? E não acharem que são, não é? Sim, somos alguns deuses, deuses, donos da verdade, nem deusas, está bem? Deusas e deusas. Temos que ser inclusivos, olha. Por favor, né? Sejamos inclusivos. Então pronto. Basicamente é isso. Olha, gostei tanto, eu não é? Eu adoro isso. Coisas tão simples, e ao mesmo tempo dão tantas ramificações, não é? E depois dá para... Aliás, isso é fantástico. Eu realmente... Mas estás a falar de café? Outra frase. Está bem. Estás a falar da frase. Eu estou falando da... eu digo assim,
né? A gente, quando adota algo pelo qual nós nos entregamos, ao qual nos entregamos, essa coisa, né? Realmente é maravilhoso. Não que as outras também não sejam, porque cada um se dedica àquilo que ama e pronto. Uma coisa é o que é. Pronto. Mas enfim, é isso. Um café irreverente. Conversas sem tabus. Com Andy Wagner e Nuno Batista.